famílias sendo destruídas, famílias vivendo o que não precisaria viver, por conta de começar a achar que o natural, que não é de Deus, começa a ser normal. E princípios que Deus nos ensinou lá atrás, a gente começa a esquecer. E família é algo sagrado, como o pastor Luiz já falou aqui, é algo que Deus constituiu, é algo que alegra o coração de Deus. E Deus me deu este tema, que a família que agrada a Deus desfruta de muitos benefícios. Por que muitos benefícios? Porque nós não vamos desfrutar de todos, mas daquele que Deus tem reservado para cada um de nós. E a gente vai ler aqui alguns versículos de 1 Crônicas, capítulo 13, do versículo 12 a seguir. Amém? Naquele dia, Davi sentiu grande medo de Deus e se questionou: ora, deste modo, como poderei transportar a arca de Deus? Sendo assim, não trouxe a arca para a cidade de Davi, mas deixou na casa de Obed-edom, o geteu. Então a arca de Deus permaneceu durante 3 meses sob os cuidados da família de Obed-edom, em sua própria casa. E Yahvé, o Senhor, abençoou a família de Obed-edom e fez prosperar toda a sua prosperidade. Amém? Para a gente entender o que Deus me ensinou, ou está me ensinando, e eu quero compartilhar com meus irmãos, é que nesta época, eram selecionadas pessoas que podiam carregar a arca. E existia ali um soldado de Davi, por nome de Uzá, e na trajetória, os animais tropeçaram e, com medo dessa arca cair, ele simplesmente tocou nesta arca. E a ira de Deus foi tão grande que ele fulminou Uzá naquele momento. Por isso, este medo de Davi. E aqui eu começo a aprender que na presença de Deus, se eu deixo de exercer o meu papel, ou eu exerço o papel que não é meu, vai causar desagrado para Deus da mesma coisa. Então agora, Davi com o temor, porque assustou, né, com certeza, ele leva essa arca para a casa de Obed. E eu começo a entender, quando fala neste trecho, que antes de prosperar, a Bíblia fala que Deus abençoou a família. Primeiro Deus abençoa a família, depois prospera. Família que não está abençoada, família que não está restaurada, dificilmente ela vai prosperar naquilo que projeta. E aí o que é preciso para agradar a Deus desta tal forma? Primeiro é a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando temos esta fé, é preciso que as famílias, convide a presença de Deus para o seu lar. O marido pode ser inteligente, a mulher pode ser sábia, o filho pode ser extraordinário, mas sem a presença de Deus, nada vai acontecer. O natural do ser humano nunca vai ser de acordo com o natural de Deus.
É Deus que tem as instruções. É Deus que tem a orientação. Foi Deus que formou a família. E o interessante é que para receber a presença de Deus na sua casa, basta um convite sincero e de todo o coração, que a presença de Deus vai entrar na sua casa. Mas para a presença permanecer, é preciso de cuidados, como a família de Obed cuidou. E que cuidados seria esse? Mudar a minha atitude, minha mentalidade, comportamento. Porque ser crente na rua, crente na igreja, é até fácil. Mas e dentro do nosso lar? Onde estamos só nós, a nossa família. Aonde nós deixamos a nossa personagem que criamos para andar na sociedade. Porque eu aprendo que Deus, na igreja, Ele assiste o culto que você veio dar a Ele. Mas na tua casa, Ele observa o seu comportamento. E quando Ele observa o meu comportamento e eu faço de acordo com o que Deus projetou, você vai ser o reflexo na igreja, no trabalho, na rua, do que você é na sua casa, na sua família. Por isso que a família é tão sagrada. A família, ela é assim excepcional. É na orientação de Deus que o marido vai exercer o papel de marido. É na presença de Deus que a mulher vai exercer o papel de esposa. É na presença de Deus que os filhos vão exercer o papel de filhos. Sem a presença de Deus, pode misturar tudo dentro de um lar e viver uma vida bagunçada e achar que está normal, porque não reconhece o sofrimento. Como que é isso, irmão Glaucio? A história de Sansão, ela é muito clara. Ele foi lutar com seu inimigo e a Bíblia diz que ele não percebeu que a presença de Deus já não andava com ele. Às vezes, com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, podemos estar fazendo coisas, achando que Deus está no negócio e nem andando com a gente Ele está. Decisões, opiniões e crenças afastam a presença de Deus. Uzá, ele não estava fazendo nada demais, ele queria proteger a arca, mas o papel não era dele. E quando a gente vai falar sobre a família, a gente lembra de Saul. Saul também fez o papel que não era para ele fazer. Lá da onde eu venho, então palavreado, lascou-se ele todinha a sua família. Não é verdade? Eli fazia tudo certo, mas ele deixou de agradar a Deus, de exercer o papel que ele precisava de exercer, sobretudo para com teus filhos, e se lascou ele com os filhos e tudo. E Deus ainda permitiu ele ver a derrota dos filhos, para depois ele também morrer. E o que eu quero dizer é que quando a gente não agrada ao Senhor, não é só nós que vamos desfrutar das consequências negativas, é eu, minha esposa, meus filhos, meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, por causa de uma decisão errada e não agradar a Deus, acontece tudo isso. Em uma das anotações, eu pus que o comportamento principal, ele precisa ser de agrado a Deus. E uma das primeiras coisas que, depois da fé e da presença de Deus, é eu reconhecer a importância da palavra de Deus. Não tem como eu amar a Deus e não ler o que Ele escreveu.
Então, na palavra de Deus é que nós vamos ter a orientação. É na palavra de Deus que nós vamos aprender a exercer os nossos papéis. Eu, como sacerdote da casa, a minha esposa como uma mulher sábia, e os meus filhos como honra os pais. É um princípio. Depois de ter a importância da palavra, agora é necessário eu obedecer a palavra de Deus. E obedecer a palavra de Deus, quando a gente vai falar num contexto, parece ser simples, mas não é. Porque Deus, Ele quer que você obedeça a palavra na íntegra. Não pode pular vírgula. E como acontece tudo isso? E por que acontece tudo isso? Porque uma família, quando obedece a palavra de Deus, ela promove paz, união e harmonia dentro do seu lar. Porque lá está vivendo a palavra do Senhor. E no meio do nosso cotidiano, as coisas são simples e nós dificultamos. Hoje Deus não seleciona mais quem toca na arca. Hoje Ele enviou um para habitar na arca, que somos nós. Eu costumo dizer, brincando, e ter uma certa verdade, que toda a Escritura Sagrada vai falar de duas arcas, mas uma já existia. Deus só foi mudando o contexto. Primeiro Deus ordena um homem a fazer a arca, manda este homem entrar com a sua família para dentro dessa arca, agora Deus conduz essa arca. Depois, Deus ordena outro homem fazer uma segunda arca, agora ele e toda a sua sabedoria anda dentro e põe o homem para conduzir a arca. Até que a soberania de Deus te transforma em uma arca, que é andar dentro de você, para todo lado, não só na sua casa. E às vezes nós esquecemos disso, se tratando de família. O marido, muitas das vezes, ele faz algo e não quer se manifestar com a tua esposa, ou não quer ser claro, ou não quer prestar conta, vamos por assim dizer, mas esquece que a presença de Deus está ali. E fazendo dessa forma, ele nunca vai agradar a Deus. A mulher, e no nosso cotidiano é o que mais acontece. Eu conheço pessoas que eu já troquei algumas ideias. Ele fala que a esposa dele nunca vai saber o quanto ele recebe, senão ela estoura tudo. Eu falei, está errado. O dinheiro não é seu, é de vocês. Quando a gente casa, o dinheiro não é meu, é nosso. Então a minha esposa precisa saber e estar ciente. Outro fato interessante, filhos. Amados, esses dias eu vi um estudo e depois eu fiquei meditando e falei, é a mais pura realidade. Tem mães deixando os filhos assumir o papel do pai. Tem pais deixando de fazer o seu papel, indo para o papel dos filhos e deixando as mães jogadas. Como que é isso? Às vezes o pai, ele orienta o seu filho, que ele precisa andar correto, que ele precisa andar na verdade, que ele precisa ser transparente, que quando ele talvez erra ou talvez tropece, ele precisa ali a confessar, a fazer o que é preciso. E muitas das vezes, em algum cotidiano, a gente vê algumas mães, principalmente com as filhas, se seu pai souber disso, ele mata nós duas. Vamos ver se nós resolvemos isso, porque se ele descobrir, ele explode a casa. E Deus, aonde ele está nisso? A presença de Deus está ali. Tem um irmão aqui que falou que quando nós cometemos algum erro, é de duas uma. Ou nós não acreditamos que o Espírito Santo está ali vendo tudo, ou literalmente nós não acreditamos que existe o Espírito Santo. E quando a gente tem essa perspectiva, a gente começa a analisar
os nossos comportamentos, o que nós vamos fazer, o que nós precisamos deixar de fazer. E depois de obedecer a palavra de Deus, começa o temor. A família que teme ao Senhor, ela anda nos seus caminhos. E é uma família considerada abençoada. Porque quando obedece a palavra, o marido vai exercer o seu sacerdócio, sua esposa vai exercer a tua sabedoria e os filhos exercer a tua obediência. No lar precisa de existir essas três características: sabedoria, exercer o sacerdócio e obediência. Porque quando fazemos tudo isso, neste lar vai gerar respeito, amor e compreensão. E no lar que há amor, respeito, compreensão entre esses membros familiares, cria-se elementos essenciais para uma família feliz. Tudo debaixo da palavra. A 1 Pedro vai falar, no capítulo 3, versículo 7, que o marido ele não pode aborrecer a tua esposa, porque caso isso aconteça, as suas orações não são ouvidas. Todo o ambiente do lar, irmãos, você foi determinado o cabeça. Não tem como transferir este papel para a tua esposa. Não tem como você transferir este papel para o teu filho. Você é o sacerdote. A decisão tem que partir de ti. Pode pedir opinião? Sim. Pode discutir o assunto? Sim. Mas a palavra final tem que ser sua. Você representa Deus na sua casa. Você representa a autoridade. E na palavra do Senhor, Deus não abre mão de princípios. E um dos primeiros princípios que nesse estudo eu observei e achei interessante é que a família começa com o esposo e a esposa. E depois vem os filhos. O que nós não podemos esquecer é que filhos é herança do Senhor, mas a esposa é a aliança sua com Deus. Você decidiu aliançar com essa esposa, apresentou diante do altar, Deus abençoou, é uma aliança. Está aí a explicação genuína porque Deus não gosta do divórcio e ama o casamento. Porque quando nós divorciamos, nós quebramos uma aliança com aquele que nunca quebrou a aliança conosco. Por isso, a solução é nós vivermos debaixo de uma unção, de uma presença de Deus, da sabedoria, leitura da palavra, jejum, para que nós possamos viver essa paz, essa harmonia, essa bênção. Essa noite eu declaro que as bênçãos que Deus deu para aquela família de Obed, seja derramada sobre a família da Fé e Família, em nome do Senhor Jesus. Que hoje vocês possam sair daqui convidando Deus para morar na sua casa, Deus para permanecer na tua casa, é Deus na vida dos teus filhos, Deus na vida da tua esposa. O pastor Luiz falou algo interessante, irmão, não reclama da tua esposa, que quando você reclama da tua esposa, você declara que Deus errou com você, sendo que a decisão foi sua. Esposas, quando vocês começam a reclamar dos seus esposos, entenda que foi vocês que aceitou esta aliança. Esses dias, conversando com uma irmã, no território onde a gente mora, conhecedora da palavra, liderou e saiu por um motivo que o filho havia falado algo que tinha acontecido. E
ela não quis saber se era verdade ou não, e saiu e veio embora para cá, e o marido dela fica num estado, cuidando conta da empresa, e ela fica aqui, e falou para mim que o Espírito Santo usa ela, e falou para mim que estuda a palavra. Eu virei para ela e falei, está errado. A Bíblia fala que você separa um momento para orar, e depois volte para junto do teu esposo. Se fosse para andar separado, não casaria. E aí ela começou a falar que o filho estava fazendo algo, tentou suicídio algumas vezes, então ela veio para acudir este filho, ela veio para... E eu falei, mas está errado, e cadê o pai? E o porquê que eu falo que a palavra de Deus, ela tem que ser constante na nossa vida, meus irmãos? Porque uma conhecedora da palavra, aí ela resolveu falar qual era o problema do seu garoto. E aí, esse garoto tinha alguns comportamentos, fazia algo diferente, e ela falando que o Espírito Santo falava com este rapaz, que o Espírito Santo fazia todo o mover, e um dia desses, outra pessoa da família entristecida pediu para me orar com ela, porque este garoto, ele chamava fulano, foi no cartório, e agora chama fulana. E aí esta irmã foi conversar com a mãe falou, mãe, a senhora não entende, o meu filho era porque era para vir mulher, e veio mulher num corpo de homem. Eu falei, então foi Deus que errou agora. As pessoas precisam ficar atento com a palavra de Deus. Permanecer a presença de Deus na casa. É uma pessoa que não pode ser omissa, é uma pessoa que precisa de falar a verdade. Se está errado, está errado, vamos consertar. Se é para pedir perdão, vamos pedir perdão. Se é para perdoar, vamos perdoar. Mas desta forma, eu tenho duas notícias ruins para você. Vão viver uma vida fracassada e ainda vão queimar no fogo do inferno. Não tem. Acabou-se o tempo do adulo. Jesus tem pressa. Jesus tem pressa. A pastora Luciane falou uma vez que o lugar que mais tem talento que Deus deu, que foi deixado de usar, está no cemitério. Porque as pessoas deixam de viver a presença de Deus, deixam de obedecer a palavra de Deus, e por coisinhas fútil, sai da presença de Deus, sai da casa de Deus, e ainda tem a capacidade de falar que foi o líder que ainda foi errado. O pai que deseja que a presença de Deus permaneça no seu lar, ele precisa de convidar a presença de Deus em todo momento, em toda circunstância. Não existe problema que Deus não possa resolver. Deus é o Deus do impossível. E como é andar abençoado na presença do Senhor? Vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não existe outro caminho. Não existe outra história. Esposas, Deus nunca menosprezou vocês. Ele zela. Deus considera as esposas um vaso frágil, delicado. Por isso ele determinou o governo para o homem. Ele determinou a autoridade para o homem. Mas vocês ficaram com a sabedoria. Com a sabedoria. A Bíblia fala que o comportamento de vocês ganha o seu marido sem palavra para Jesus. Olha a importância de todos vocês. O homem, Deus deu a força para trabalhar, a força para buscar a provisão, mas para vocês Ele deu o poder de gerar vidas. Deus podia muito bem fazer tudo do jeito que Ele fez da primeira vez. Era até mais fácil. Olha Adão, tanto que foi fácil, nem criança foi, já foi feito adulto. Tchuf! Olha, nós não vivemos um processo. Então, viver
com harmonia dentro de casa, só tem uma forma: com a presença de Deus. Amém? Glória a Deus.